Os informativos editados pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação são divididos em duas partes. Uma parte com os aspectos globais que se aplicam tanto à educação básica quanto superior, tanto pública quanto privada, e uma segunda parte que são os assuntos específicos de cada segmento. Nesse primeiro momento, nós destacamos os assuntos globais e o assunto relevante que se destaca nesse primeiro momento foi exatamente a edição da Lei 14.040, que trouxe a consolidação de uma realidade vivenciada esse ano, que foi da excepcionalidade. Nós tivemos primeiro a medida provisória, depois tivemos todo um trajeto de várias emendas, de portarias, etc., mas dependemos da aprovação da lei. E a lei foi aprovada, sancionada, embora tivessem vetos. Esses vetos estão destacados também nessa edição e estão sujeitos a serem derrubados pelo Congresso Nacional. Mas nós temos aí a realidade, que é a realidade de uma nova lei que não modifica a LDB. Ela traz flexibilização para procedimento durante essa fase, que é a fase de excepcionalidade. Um segundo ponto também que nós destacamos é a estrutura do MEC. O MEC, depois de tantas trocas de titular de pasta, etc., mas tem uma estrutura definida e divulgada com todos os órgãos. É uma monstruosa estrutura, onde você tem os órgãos de administração diretas, indiretas, as universidades, mas nós temos aí uma estrutura conhecida e é bom a gente conhecer esse organograma, que facilita você se situar naquilo por onde estão os seus projetos, os seus processos tramitando. E esse é um ponto que destacamos nessa edição, também como uma matéria referencial. Outro aspecto que foi a aprovação da emenda constitucional, que modificou várias coisas e criou realmente o chamado Fundeb definitivo, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento das Escolas de Educação Básica, que abrange todo um processo de transferência de recursos para a escola pública, estadual, municipal e do Distrito Federal. Traz naturalmente na emenda constitucional alguns aspectos, como a educação ao longo da vida, um ponto mencionado também, que é uma emenda constitucional relativamente extensa e que afeta diretamente o campo da educação. Então, por isso, destacamos nessa parte global dos nossos informativos. E destacamos também, na sequência, o Conselho Nacional de Educação e os aspectos gerais do Conselho, que marcaram realmente mais uma reunião virtual no mês de agosto e que debateu alguns aspectos relevantes, inclusive com a posse de novos conselheiros. Destacamos também todos esses conselheiros que foram nomeados e que terão um mandato de 4 anos. Alguns conselheiros antigos continuam com os mandatos, então daqui a 2 anos termina o mandato, mas temos aí um grupo significativamente grande de novos conselheiros. Esses novos conselheiros tomaram posse em início de agosto, com exceção de um que ficou para setembro, mas estão distribuídos na Câmara de Educação Básica e Superior. Houve também a definição do novo presidente do Conselho, pelo menos para cumprir o período, o conselheiro Robson Lins, e teremos então em outubro de 2020 eleições para os próximos 2 anos, que será alguém da Câmara Básica. Tem sido essa alternância com frequência. Destacamos aí na sequência todas as súmulas dos pareceres aprovados. O Conselho tem liberado, normalmente em 3 partes, ou às vezes até um pouquinho menos, um pouquinho mais, os pareceres. Não sai uma publicação única. Aqueles que estão liberados já são publicados, depois vem uma lista complementar, uma segunda lista complementar e às vezes até algum avulso. Mas então nós temos todos os pareceres de junho e julho destacados nessa edição. De agosto ainda não foram divulgados, mas naturalmente serão divulgados também por etapa. E temos então os pareceres tanto do Conselho Pleno quanto da Câmara de Educação Superior. Da Câmara Básica, o último parecer, aliás, o único parecer foi o de maio, tem estudos e tudo, mas não há realmente pareceres divulgados. Então, fechamos essa primeira parte do nosso informativo e vamos para o segundo bloco com as notícias específicas da área.
O informativo da educação superior desse mês de agosto de 2020 destaca como um primeiro fato uma decisão da Secretaria de Educação Tecnológica de estabelecer critérios para a transição nesse período de pandemia ainda, de alguns aspectos voltados ao funcionamento das aulas. Obviamente que toda essa normatização por parte da Secretaria de Educação Tecnológica do MEC se aplica às escolas públicas mantidas pela União. Aí nós temos os Institutos Federais de Ensino e outras instituições, mas que através de uma determinada ato normativo tem a disciplina e permite a utilização de critérios que são critérios que estão sendo possíveis nesse momento para o funcionamento de todas as instituições. Uma segunda matéria é exatamente voltada à área de administração. O Conselho Nacional de Educação aprovou novas diretrizes para o curso de administração. Foi um trabalho longo e registra-se aí uma contribuição positiva, várias audiências públicas, e temos aí uma nova estrutura curricular dos cursos de administração. Essa estrutura curricular consta de um parecer que será homologado pelo ministro, tudo indica, e será transformado numa resolução. Nesse momento é apenas um parecer, mas passa, a primeira etapa é sempre isso, tem um anexo que tem a minuta da resolução. Destacamos também nessa edição alguns aspectos voltados a, especialmente, o reconhecimento do tempo dos cursos de pós-graduação como atividade no âmbito da atividade jurídica. Então, o Ministério Público vinha questionando isso, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que todo período de realização de curso de pós-graduação pode ser considerado como atividade jurídica no âmbito dos concursos do Ministério Público. Então, isso abre uma frente significativa interessante, porque não é só o tempo de prática do exercício da advocacia, mas também durante o período que o candidato estiver realizando curso de pós-graduação na área de direito, ela é computada também. Isso para abrir uma frente, é um precedente importante do Supremo Tribunal Federal, para abrir um precedente para vários outros segmentos também nessa linha. Também falando no aspecto judicial, você tem hoje a oportunidade, você que é da instituição do ensino superior, a oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento de seus projetos, independente de estar com regularidade fiscal perante a União. Isso vem uma discussão antiga, os decretos vêm colocando a obrigatoriedade, e o Sindicato de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro e continua sendo pioneiro nas decisões contra a União Federal, que ainda nos decretos insiste em colocar a obrigatoriedade de apresentação de provas de regularidade fiscal e parafiscal. E essa parte é uma parte que deve ser fiscalizada pelo Ministério da Fazenda, Ministério da Economia hoje, e não pelo MEC. Então, foi necessário, inicialmente, existir um decreto antigo que foi objeto de uma ação, ganhou-se em todas as instâncias, depois, na segunda etapa, no segundo decreto, depois o governo não se conformou, editou um novo decreto e ganhou-se nessa nova ação, em primeira instância, ganhou-se agora no Tribunal Regional Federal, e espera que isso seja realmente um assunto encerrado, mas sempre a União costuma recorrer, mas perde em todas as instâncias. Ou seja, agora essa decisão se aplica às instituições do Estado do Rio de Janeiro, mas é um precedente e outros estados acabam indo na esteira dessa decisão, pleiteando também na Justiça Federal das suas cidades o benefício. Destacamos também nessa edição a classificação internacional normalizada da educação adaptada para os cursos de graduação sequenciais no Brasil. É a chamada Cine Brasil. O nome é complicado, Classificação Internacional Normalizada da educação adaptada para os cursos de educação de graduações sequenciais. Mas reconhece, inclusive, os cursos de direito, porque estava uma polêmica significativa grande
em relação aos cursos de Direito poderem ter alguns cursos como na área de quase que os auxiliares jurídicos, das funções cartoriais, mas isso foi reconhecido e foi incluído. Então, quando você incluiu, você considera como um curso válido. E são 2.800 cursos aproximadamente, e entre eles, esses no campo do direito foram ampliados com esses que estavam sendo polemizados. Então, essa é uma notícia interessante também, porque dá liberdade às instituições a definir quais são as nomenclaturas dos cursos. A OAB questionou isso, mas acabou prevalecendo o bom senso. E um outro destaque também dessa parte do nosso informativo é que a CAPES divulgou o resultado da avaliação dos cursos novos de pós-graduação. A CAPES tem esse papel de divulgar, analisar e divulgar os resultados, e divulgou, como tem sido feito periodicamente, o resultado da avaliação. Então, fechamos assim essa parte da nossa informativa de educação superior, e teremos a parte mais global também no próximo bloco.